Olá pessoal, estamos começando mais uma semana de estudo, mais uma semana de batente. Estamos aqui firmes e fortes aí para estudar e vencer na vida. Hoje nós vamos trabalhar aqui em língua portuguesa o assunto flexão dos adjetivos compostos. Já trabalhamos com os substantivos compostos, agora vamos trabalhar com os adjetivos compostos. E aqui a gente vai trabalhar a flexão tanto para o masculino, feminino, como singular e plural. Vamos conhecer algumas regrinhas, né? Mas antes, cabe assim para a gente se situar, nós temos a palavra rubro-negro. Pessoal que gosta de time de futebol, gosta do Flamengo, né? Então, se for mulher, a gente vai dizer rubra-negra. Se a gente tiver afro-brasileiro, se for uma mulher, a gente vai dizer afra-brasileira, né? E mais, se a gente tiver brasilo-chinês, existe isso, brasilo-chinês? Então a gente vai conhecer isso e um pouco mais nesta aula. Para a gente conhecer as regrinhas e poder se adequar à língua padrão, à língua formal, então antes é preciso, para esse assunto, a gente conhecer uma pequena introdução, básica, mas é importante para aquele aluno que sente um pouco de dificuldade. Então, quero destacar dois pontos. Primeiro, o seguinte, a gente lembrar bem rapidamente adjetivo. A gente está trabalhando com adjetivo composto, então é preciso a gente saber e lembrar o que é o adjetivo. Então, adjetivo é a palavra que dá uma característica a um substantivo. Por exemplo, a gente diz o menino feio, menino bonito, menino alegre, menino contente, menino feliz, menino inteligente, menino esperto, sábio. Então tudo isso é adjetivo. Ok, formado por apenas um elemento. E o composto, como é essa história do composto? Composto, no caso, vai ser o adjetivo formado por dois ou mais elementos. Entenda elemento como palavra, como radical. Exemplo. Rubro-negro, como a gente disse anteriormente, veja que são duas palavras juntinhas, né, e separadas por hífen, no caso, duas, atribuindo uma característica. Se eu digo afro-brasileiro, então, novamente, duas palavrinhas aí, formando um adjetivo composto. Isso é o adjetivo composto e a gente agora vai adentrar nas regras. Esse assunto, eu adianto, é muito fácil. São apenas duas regrinhas. A primeira regra, só o segundo elemento ou o último elemento varia, e depois a segunda regra, nenhum elemento varia, fica todo o adjetivo invariável. Então vamos para a primeira, quando somente o último elemento varia, tanto para o feminino como para o plural. Nós temos a palavra verde claro. Como é que eu digo verde claro no plural? Eu vou dizer, se é somente o último elemento que varia, eu vou dizer verde claros. Se a pessoa tem duas blusas, então como é que eu vou dizer? Duas blusas verde claras. Somente o último elemento variando. Se a gente fala sobre castanho escuro dos olhos, então como é que a gente vai dizer? Castanho escuros, só o último elemento variando. Fácil, né? Se a gente pensar agora no rubro-negro, que a gente já falou tanto, para quem é vascaíno não está gostando, né? Mas é só um exemplo, não dá para fazer com vascaíno porque alvinegro, aí se junta, é uma palavra só, no caso melhor não ter separado por hífen, então o seu plural, a sua variação, ela é muito simples, você vai dizer alvinegros ou alvinegras. Rubro-negro, as pessoas se enrolam mais, então olhem só, rubro-negro separado por hífen, que muita gente não coloca, então você vai variar somente o último. Você vai dizer a nação rubro-negra, você vai dizer as pessoas rubro-negras. Tudo separado por hífen, que muita gente esquece. Aprendemos? Fácil, né? Então essa brincadeira você faz com adjetivo composto. Olha só, nós temos aí
político partidário. Eita, falou de política, hein? Político partidário. Então você vai dizer atividades político partidárias. Só o último elemento variando. Você pode brincar ainda com médico cirúrgico, médico hospitalar. Você vai dizer com médico dentário, somente variando o último elemento. E não esqueçam de uma outra que é bem-vindo. Bem-vindo é mais usada, as pessoas esquecem do hífen. Tem hífen. A reforma ortográfica não retirou, permanece com hífenzão. E a gente esquece quando coloca as placas nas nossas cidades. Então, no plural vai ser bem-vindos. Colocando o feminino, bem-vindas. E no plural, variou. Ok? Até aqui você aprendeu. Ok? A regra é essa. Mas a gente vai adentrar, aprofundar, ver mais exemplos para a gente ficar ainda mais craque no assunto. Então vamos ver mais um pontozinho assim. Ó. Quando a gente tiver o adjetivo composto formado por adjetivo pátrio ou gentílico. Eita, que palavrões! Então o que é pátrio, o que é gentílico? Esclarecendo bem rápido. O adjetivo pátrio vai se referir à origem do ser ao qual a gente está se referindo. Por exemplo, do Brasil é brasileiro, dos Estados Unidos é americano, do Japão japonês, da Austrália australiano, do Nordeste nordestino, de Teixeira teixeirense, de Maturéia matureense. Ok, dessa forma, aprendemos? E o gentílico já vai se referir somente à raça ou ao povo. A gente brinca e diz o seguinte: raça negra, raça branca, raça amarela. Tem raça amarela? Tem. O pessoal lá do Japão, da China, considerado ali aquele povo asiático, é o povo amarelo, a raça amarela. Então, nesse caso, nós temos o adjetivo chamado gentílico. Mas não se preocupem tanto com essa definição. Vamos aqui ver como é que fica esse caso. Então, a gente tem, para os Estados Unidos, a gente diz americano, mas isso é simples, é fácil de fazer. E se tiver o composto, então a gente vai dizer norte-americano, também é um adjetivo pátrio de lá. Então você vai dizer as pessoas norte-americanas. Tem um mais esquisito e pouco conhecido, que é estadunidense. Então você vai dizer os cidadãos estadunidenses. Okay? Só o último elemento, variando. A gente pega mais a brincadeira, só para brincar. Quem nasce em Belo Horizonte é Belo Horizontino. Então, somente o último elemento. A gente faz uma viagem, aproveita. Posso dizer isso? Não, só depois da pandemia, né? Então, a gente vai, depois da pandemia, viajando. Já fomos para Minas Gerais, agora vamos para o Rio Grande do Sul. Lá nós encontramos os gaúchos. Mas eles têm outro adjetivo pátrio. Eles também são chamados de sul-rio-grandense. Olhem só, no caso aí 3 elementos formando o adjetivo composto. Como é que a gente faz o plural aí no caso de 3? A regra diz, somente o último elemento vai para o plural. Então a gente vai dizer cidadãos sul-rio-grandenses. Ok, viajamos lá para o sul, agora a gente volta aqui para o Nordeste e dá uma passadinha ali no Rio Grande do Norte. São conhecidos como Potiguar, né? O pessoal de lá é conhecido como Potiguar. Então a gente, mas tem outro elemento composto. Então a gente pode dizer norte-rio-grandense. E no plural, norte-rio-grandenses. Fácil demais! É para a gente ficar muito craque nesse assunto. Olhe mais um ponto para a gente aprofundar nessa regrinha ainda, só para ver mais casos. Então agora a gente vai ver casos em que o primeiro elemento ele vai ser reduzido, não vai estar escrita a palavra em toda a sua extensão, vai estar na sua forma reduzida e na forma erudita. Como a palavra que eu disse lá no início do vídeo, eu falei de afro-brasileiro. Por que a gente não diz africano brasileiro? Seria mais fácil, né? Mas aí o africano tem a sua forma reduzida, sempre o primeiro elemento, ó, e vai ficar afro. Então, afro de africano, afro-brasileiro, afro-americano. E se a gente se referir à mitologia?
eu não quero me referir somente a uma, mas às duas, a mitologia tanto da Grécia como a mitologia latina. E eu quero dizer as mitologias, como é que eu digo? Da Grécia é grego. Não vou dizer grego, eu vou dizer greco. Greco-latino. Então, vou dizer as mitologias greco-latinas. Ok? E se a gente estivesse referindo à China e o Brasil? Nesse tempo não dá certo, né? Mas vamos imaginar um acordo que foi feito entre o Brasil e a China. Então a gente coloca a China como primeiro. Então vai ser acordo chinês-brasileiro? Não. A China tem a sua forma reduzida, que vai ser sino. Tim-dom, sino bater? Não é aquele sino de antigo, de igreja, não. Então vai ser sino referente à forma reduzida de chinês. Então vai ser um acordo sino brasileiro. Se forem dois acordos, acordos sino brasileiros. O professor, se a gente inverter, pode? Brasileiro tem essa forma reduzida também? Tem. Se a gente colocar brasileiro no início, então a gente vai dizer acordo brasilo-chinês. Olha que chique como fica. Se fosse com a Argentina, acordo brasilo-argentino. Ok, é fácil, né? É bom aprender, é divertido. Então, tem muitos exemplos. A gente pode ir para a França, vai ser franco, na Inglaterra vai ser anglo, na Alemanha vai ser teuto e por aí vai. Vou deixar lá no final do vídeo uma relação para vocês darem uma olhada, para o vídeo aqui não ficar tão longo. Eu sei que vocês vão gostar. Então vamos para a nossa segunda e última regrinha. Olha que coisa rápida. A segunda regra, a gente lembra de que agora nenhum elemento varia. Todos ficam no singular e no masculino mesmo, de uma forma invariável. E quando é que fica assim, professor? Nós temos dois pontos que a gente tem que considerar. O primeiro ponto é o seguinte: quando esse segundo elemento, geralmente indicando cor, ele for um substantivo. Quando ele for um substantivo, então o adjetivo composto fica no singular. A gente diz, por exemplo, vermelho sangue. Existe essa cor vermelho sangue? Existe. Então, vermelho sangue, eu vou dizer uma blusa vermelho sangue, duas blusas vermelho sangue. Fica invariável. A gente lembra de amarelo ouro. Também vai ficar invariável. A gente lembra de rosa choque, né? Então a gente vai imaginar guitarras rosa choque. Por quê, professor? Porque choque é um substantivo. Assim como o ouro na anterior, também é um substantivo. O último elemento. Então vai ficar invariável. Ok? A gente lembra de verde oliva. Verde oliva? Existe oliva. Oliva é o fruto da oliveira, é um substantivo. A gente vai lembrar de branco gelo. Pintei a minha casa branco gelo. As paredes da minha casa são branco gelo. Certo? Fica de forma invariável. Ok? Então, isso é o nosso primeiro caso em que o adjetivo composto fica todo no singular e todo no masculino. Okay? O segundo ponto que a gente tem que considerar é simples esse, quando a gente tiver a expressão aí cor-de-rosa, separado por hífen, cor-de-rosa, a gente vai dar um nome ao objeto e diz que ele é cor-de-rosa. A gente lembra aqui da pantera cor-de-rosa. E se fossem duas panteras, a gente diria as panteras cor-de-rosa, tudo no singular. Fácil, né? Agora a gente, para terminar a aula, eu quero considerar duas palavras, que vocês fiquem atentos para essas duas palavrinhas, para esses dois adjetivos compostos. Quais são elas? Primeiro, nós temos o azul marinho. Azul marinho, convencionou-se que ela fica invariável. Então, atente, não deixe vacilar. Pode ser um, pode ser dois, pode ser feminino, masculino, vai ser sempre azul marinho. Então você vai dizer meu carro azul marinho, minha caminhonete azul marinho, minha camisa azul marinho, minhas meias azul marinho, cada gosto, hein? Então veja, sempre invariável. E uma outra
que não é tão recomendável, mas se utilizar, tá certo, é surdo-mudo. Surdo-mudo, no caso agora, as duas vão variar, tá certo? As duas. Então tem que ficar atento. Então você vai dizer, ele é surdo-mudo, ela é surda-muda, eles são surdos-mudos e elas são surdas-mudas. Aprendemos? Estamos craques, né? E para finalizar, só mais uma informação em nível de crédito, tá certo? Algo a mais. Eu creio que talvez você possa ter ficado curioso. O professor, lembrei aqui tem cor chamada salmão, tem cor chamada violeta, pastel, né? Nesses casos, professor, como é que fica? Minhas cortinas pastéis ou pastel? Nesse caso, quando a gente tiver um nome de uma cor, também sendo um substantivo, pastel é substantivo, violeta é substantivo, creme é substantivo, areia é substantivo, cinza é substantivo, gelo é substantivo, vinho é substantivo. Quando nós tivermos, então, fica invariável. Então a gente vai dizer cortinas creme, cortinas vinho. Você vai dizer, eu comprei uma blusa vinho. Você não vai dizer uma blusa vinha para concordar com blusa. Facílimo? Ok. Espero que vocês tenham aprendido e hasta la vista, baby!